Voltamos, aconteceu aqui um breve problema, né? Que a conexão ficou ruim e aí eu acabei saindo aqui do ar. Então, sejam muito bem-vindos, né? E que a gente possa hoje convidem aí os seus amigos, suas amigas, mandem para aquela pessoa que você sabe que de alguma forma já vivenciou uma situação, um relacionamento complicado, uma situação difícil, já se separou, né, algumas vezes ou se separou uma vez, enfim, teve relacionamentos complicados, hoje tem medo de se relacionar, hoje tem medo de se abrir para novos relacionamentos, vive querendo, né, buscando um novo relacionamento, mas no fundo não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue ter um relacionamento bacana, saudável, né, tá sempre ou buscando ou com medo, né? No fundo, não consegue atrair relacionamentos bons, relacionamentos saudáveis com pessoas que tragam algo bacana, algo legal para essa relação, né? Então, convidem aí as pessoas, amigos, parceiros, pessoas que de alguma forma vão se beneficiar com essa live. E aí a gente vai entrar já no tema, né? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me identificando, né? Para quem não me conhece, eu sou Tatiana Camassi, eu sou terapeuta sistêmica familiar, eu trabalho com constelação familiar e sou coach de relacionamentos, tenho formação em pedagogia e comecei essa jornada, na verdade, há muito tempo atrás. Eu sempre me interessei, sempre tive muita curiosidade, sempre gostei muito de descobrir, de conhecer, né, esse universo das relações e principalmente, né, quando eu realmente me encontrei, que foi, né, depois que eu fiz a pedagogia, eu estava buscando alguma coisa, algumas respostas e que a vida me trouxe por conta dessa minha procura, a vida me trouxe um presente que foi a constelação familiar, através da Nathalie Favaron, que realmente foi quem me apresentou esse universo da constelação familiar, e depois vieram outros, e aí que eu descobri, né, a constelação através da Nathalie, que foi realmente através do Bert Hellinger, que trouxe para nós esse universo infinito, esse universo grande, né, esse universo bacana, que traz amplo, né, que trouxe para mim a visão da constelação familiar e que depois vieram outras pessoas que eu conheci e que me trouxeram um conhecimento fabuloso, né, que o Dr. Fernando Freitas também. Então tem muitas pessoas aí que fizeram parte da minha jornada e que ainda fazem parte da minha jornada como terapeuta e como coach, né? Então, se eu cheguei até aqui é porque todo esse caminho que eu trilhei anteriormente, me trouxe até aqui, né? Os meus pais, né? Meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus bisavós, e por conta de tudo isso, da minha linhagem, da minha curiosidade, da minha inquietação, da minha na verdade, das dores também, né, de tentar entender e compreender o que se passava na minha vida, das minhas relações, aonde que eu estava presa, o que eu estava vivenciando, né, e aí foi por conta disso, por todas essas questões, e que eu cheguei na constelação familiar, depois veio o coach, enfim, e aí não para mais, né? E isso, a constelação me trouxe realmente essa visão mais ampla,
né, dos destinos, do quanto a gente se emaranha nessas situações, do quanto a vida, né, dos nossos antepassados, a nossa postura diante da vida, diante dos nossos pais, as nossas carências infantis, os nossos problemas, né, do quanto a gente, da lealdade que a gente tem ao nosso sistema familiar, as tragédias, as histórias, né, dos nossos antepassados, o quanto isso influencia e a gente nem se dá conta. Muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, o que realmente, por que, né, que a gente chegou nesse lugar, por que a gente está vivenciando isso. E muitas vezes esses ciclos repetitivos, né, de problemas, de doenças, enfim, a gente acaba repetindo isso nas nossas vidas. E também, por conta disso, é que eu vou falar hoje dos ex-parceiros, do quanto que isso influencia também a nossa vida, né? Quando a gente, de repente, lá atrás, por conta de algumas situações do passado, situações, vivências, experiências, né, das pessoas, né, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, enfim, que houveram problemas nessas relações, né, de quanto que problemas, né, de relacionamentos adoecidos, de relacionamentos que tiveram que foram desastrosos ou que de alguma forma, aqui não é um julgamento e sim fatos, né, que acontecem e que de alguma forma a gente acaba ficando emaranhado nessas situações lá do passado, né, de pessoas que não viveram, né, relacionamentos bons, que foram abandonadas, que de repente foram traídas, né, não puderam viver o seu amor, né, na sua plenitude, por conta de repente, da desaprovação, né, ou da não aprovação dos seus pais e não puderam vivê-los, por conta também de tragédias acontecidas, né, de parceiros que faleceram antes do casamento, depois do casamento, né, de casamentos que aconteceram e não aconteceram, então de separações, e todas essas histórias, elas acabam deixando dentro, né, ou ali no nosso sistema familiar, porque tudo que de alguma forma mexe, né, ou deixa marcas, ou influencia, ou faz com que essas histórias fiquem gravadas ali, né, como algo que deixou realmente, que modificou a família, o sistema familiar, algo que foi dentro dessas histórias que eu comentei aqui, que ficou ali, né, marcado, e que de alguma forma, talvez por conta de uma dor tão grande, né, de situações que não foram resolvidas, de situações que foram caladas e não foram expressadas, né? Então, por conta de todas essas situações, acabam ficando gravadas, né, armazenadas, vamos dizer assim, dentro desse grande campo familiar, dentro dessa consciência que todos nós fazemos parte, dentro do sistema familiar. E muitas vezes, né, para honrar ou para compensar essas pessoas que vivenciaram tais tragédias, tais problemas, tais situações, né, para trazer de volta aquela história e dar vamos dizer assim, dar um
um lugar para essa história, para essa dor, para esse sofrimento, descendentes, né? Pessoas que vêm depois, né? Gerações depois, podem ser filhos, podem ser netos, acabam por repetir essas histórias para trazer de volta essa história que ficou não resolvida, né? Por conta dessa lealdade que a gente tem, por conta desse amor cego que a gente tem em relação ao nosso sistema familiar, a essas questões que ficam ali guardadas, né? É como se, imagina a seguinte situação, cada situação que a gente vive, desde lá da nossa concepção, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente experiencia na vida, fica gravado no nosso banco de dados, né? No nosso sistema límbico, porque o sistema límbico é o nosso cérebro das emoções. Então, tudo que fica de alguma forma guardado, arquivado ali, fica registrado. Mesmo que a gente não se lembre, mesmo que a gente não tenha consciência, mesmo que a gente não tenha, não tenha conhecido essas histórias, essas pessoas, aquilo fica gravado ali. E a cada geração, isso é passado através da genética, né? Das histórias que a gente recebe junto, porque tudo isso vem ali pra gente. Então fica ali para que todo mundo que está ali acesse isso. E se as pessoas do passado, né, os nossos pais, nossos avós, enfim, bisavós, não vivenciaram ou vivenciaram aquilo, mas de alguma forma a dor foi tão grande, foi tão difícil vivenciar ou passar por aquilo, que não foi, né, bem solucionado, não foi bem resolvido, não foi aceito, né? Então aquilo fica ali e ativo, né? E em algum momento aquilo vem à tona novamente para que isso seja aceito, né? Por todos daquela família. Por isso que alguém, né, em uma situação ou outra, ou várias situações, repete o mesmo destino, a mesma história, o mesmo processo. E aí a gente cai exatamente nessa questão dos ex-parceiros, porque situações, né, que, como eu disse aqui, que não foram vistas, não foram resolvidas, não foram não foram aceitas, elas ficam atuando ali, até que alguém, né, em algum momento olhe para isso, veja, reverencie e dê um lugar no sistema, porque aquela história, mesmo que tão dolorida, mesmo que tão difícil, mesmo que tão complicada, porque aquilo deixou marcas difíceis, marcas dolorosas, foi um processo difícil e doloroso, ele fica armazenado ali, ele fica gravado nessa grande alma, nessa grande consciência, e que a gente acessa isso. Agora, quando isso está resolvido, isso não se repete, foi resolvido e está tudo bem. Quando isso não é bem resolvido, não é aceito, de alguma forma existe uma exclusão. Exclusão da situação, exclusão da experiência, exclusão da pessoa, do homem, da mulher, né? Daquilo que não foi aceito. Então existe uma exclusão. E existe uma lei, né? E isso não é uma lei que eu inventei, não é uma lei que Bert Hellinger inventou, não é uma lei que ninguém inventou, é uma lei que atua na natureza e atua na vida de todo mundo, independente de eu aceitar ou não, gostar ou não, querer ou não, conhecer ou não. É uma lei que atua na vida de todo mundo, de todos os seres vivos no planeta. Essa lei atua, que é: nada e nem ninguém podem ser excluídos, ou seja, que é a lei do pertencimento, né? Todos pertencem, independente do que houve, todos pertencem, todos têm um lugar no sistema, né? Então, quando essas exclusões acontecem,
existe essa dinâmica, existe essa grande alma que traz de volta o que foi excluído numa próxima geração. Se aquela geração não resolveu, a próxima vai resolver. Se a próxima não resolver, a próxima vai resolver. E a cada geração, a tendência é que isso se torne cada vez mais difícil, mais pesado e mais doloroso. Então, quando a gente fala de relacionamento, é importante a gente entender isso. Quando a gente fala de relação, é importante a gente olhar para tudo isso, né, e dar um lugar. E eu falo com você que de repente já teve relacionamentos anteriores, que você teve só um e que hoje você busca uma parceria diferente, um outro parceiro, mas que você ainda tem medo, mas que você ainda não consegue se entregar porque foi difícil o relacionamento, né? Porque trouxe marcas, deixou marcas aí na sua vida. Então é importante que você olhe para isso e que você aceite que foi da forma que foi, né? E que você, dentro do seu coração, dentro da sua história familiar, dê um lugar para isso. Porque quando a gente não aceita, a gente exclui. Quando a gente exclui, isso fica ali e reverbera em todo mundo. E fica ali até que alguém aceite isso, reconheça, perceba, né? E que possa dar, né, ou solucionar isso. E muitas vezes, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de parceria, quando a gente fala de ex-parceiros, é importante principalmente entender que qualquer relacionamento, a gente cria um vínculo com essa pessoa, né? A gente trocou uma energia, a gente criou um vínculo a partir do momento que a gente teve o ato sexual, né? Independente de quantos você teve, quantas pessoas, quantos parceiros, quantos namoros, quantos casamentos, enfim, existiu uma parceria, existiu um ato sexual que uniu essas duas pessoas. Isso criou um vínculo. E essa pessoa, querendo ou não, ela pertence ao seu sistema, né? E agora, principalmente, o vínculo é maior ainda quando deste vínculo gerou-se filhos, né? Porque através desse vínculo gerou-se uma nova vida, independente dessa vida vir a ser, né? Vir a estar aqui ou não, de ter sido aborto ou não, provocado ou não, espontâneo ou não, né? Existiu desta união, deste homem e desta mulher, né? Desta união existiu um filho, uma vida que foi gerada através da união desse casal. E aí o vínculo é maior ainda, porque independente, né? Este casal, ele tem um vínculo de pai e mãe, além do casal, porque muitas vezes a gente quando existe uma separação, a gente precisa contextualizar o seguinte: existiu a separação do casal. O casal não existe mais. O casal homem e mulher separou, né? O homem e a mulher separou-se. Não existe mais o casal homem e mulher. Mas existe o vínculo que foi gerado de pai e de mãe. E aqui é preciso deixar muito claro que esse vínculo, ele não se desfaz. Esse vínculo, né, ele aconteceu, uniu, gerou uma nova vida, e que este vínculo pai e mãe, sim, esse não se desfaz, e esse continua atuando, esse continua na vida. E quando essa dissolução, quando este casal, né, não faz mais parte, né, não tem mais um vínculo como homem e mulher, como marido e mulher, como parceiros, né, de casal, isso não existe mais, mas existe a parceria entre pai e mãe, né? E isso, cada qual com a sua responsabilidade
em fazer a sua maternagem e a sua paternagem, né? De estabelecer e continuar assumindo essas questões, né? Essa parceria e essa responsabilidade em cuidar e educar e dar o melhor para esse novo ser. Então, isto continua, essa parceria continua. E é isso que às vezes é tão difícil, né? A gente dissociar, a gente tirar, né? E realmente resolver, né? Porque muitas vezes quando um casal se separa, existem inúmeras questões, né? Porque daí existe raiva, existe problemas, principalmente quando essa separação não foi bem resolvida, ou por ambos os lados, ou por um ou por outro, né? Quando um deles não segue adiante, fica lá, né? Como se realmente estivesse ainda esperando aquela situação, ou aquele parceiro ou aquela parceira que foi embora e continua ali esperando, né? Porque algo não ficou resolvido, essa pessoa não conseguiu seguir em frente, essa pessoa não conseguiu tocar a sua vida, né? De repente se relacionar com outras pessoas. Talvez ainda porque ficou medo, né? Porque ainda ficou o medo de ter uma nova relação e passar por isso novamente. Então, tudo isso fica ali. Só que é importante a gente compreender que isso é além. E aí a gente precisa colocar um equilíbrio, né? O casal não existe mais, o homem e mulher não existe mais. E aí precisa resolver isso daqui, para que essa raiva, para que esse rancor, para que essa mágoa, para que isso não influencie e não contamine a relação entre pai e mãe, né? Desses filhos que ficaram aqui. Porque quando isso não é resolvido, muitas vezes gera-se uma situação complicada e pior ainda, porque os filhos ficam nesse meio, e os filhos que ficam nesse meio, ou eles acabam tendo que tomar partido de um ou tomar partido do outro, né? Porque aí fica essa guerra entre homem e mulher, e de que eu tenho razão, porque o seu pai não presta, porque a sua mãe não presta, a sua mãe é horrível, o seu pai é horrível, seu pai foi embora, abandonou você, abandonou a gente. E aí fica essa contaminação desse ambiente, que poderia ser muito mais saudável, né? E não passar esses problemas que houve entre o casal, homem e mulher, para os filhos, que não tem nada a ver com esses problemas do casal. E muitas vezes acabam pagando o pato por conta dessa não aceitação, por conta desses problemas que houveram entre o casal, dessas situações que não foram resolvidas, né? Da traição, da humilhação, das ofensas. E com isso, porque se eu não aceito isso, se eu não aceitei o que aconteceu, eu fico revivendo. Essa raiva não foi dita, essa raiva não foi colocada para fora, não houve, né, essa resolução desses problemas entre o casal, né? E aí acaba se gerando mais problemas, porque isso se o casal não tem filhos, também fica atuando esse problema aí. Mas quando tem filhos é pior ainda, porque esses problemas entre o casal acabam passando para os filhos. E aí acaba se tendo ou a exclusão do feminino ou a exclusão do masculino, porque um vai dizer mal do outro para os filhos, porque é o que geralmente acontece, né? E esses filhos não têm nada a ver com isso. Esses filhos vieram da união do casal, do homem e da mulher. E são frutos do amor dos dois, são frutos desse homem e dessa mulher que gerou-se o pai e a mãe.
Então é importante que a gente realmente tenha isso em mente, reconheça que existiu essa união, reconheça que lá no passado, lá no começo, houve uma atração, algo que uniu esse casal, algo que uniu esse homem e essa mulher. Houve um amor dentro dessa situação, houve um amor, algo que uniu esse casal para que tivesse esse amor. Então lá no começo existiu, e para isso é importante a gente voltar a esse começo, porque foi daí, dessa união, desse amor entre, né, desse casal que gerou esses filhos. Então é necessário voltar-se ao início, é necessário voltar a esse começo, reconhecendo que foi da maneira que foi, porque houve uma escolha de ambos os lados, né? Houve algo desse sistema, tanto do homem quanto da mulher, tanto do casal, né? Enfim, qualquer... Aqui eu digo homem e mulher, mas podem ser qualquer tipo de casal, homem com homem, mulher com mulher. É importante reconhecer que existiu algo que atraiu esses dois, né? Existiu algo que atraiu essas pessoas e que fez com que essas pessoas se reconhecessem, se atraíssem e se vinculassem, tornaram-se um casal, tornaram-se um só, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente se vincula com alguém, quando a gente se relaciona com alguém, é importante a gente compreender que o que houve antes dessa relação, né? O que me levou a me atrair por essa pessoa? O que me levou? Por que eu, né, me relacionei com essa pessoa? O que realmente faz parte de mim, né? E o que eu tenho, o que eu vejo como relacionamento? O que eu buscava nessa pessoa? O que eu busquei nesse homem? O que eu busquei nessa mulher, né? O que eu busquei nessa pessoa? O que para mim é relacionamento? E o que eu quero dessa relação, né? O que eu quis dessa relação quando eu me relacionei com essa pessoa? O que eu esperava? E o que a outra pessoa esperava, né? Então, quando a gente vai voltando a esse lugar, quando a gente volta a esse início, quando a gente volta lá atrás, a gente começa a compreender aquilo que nos levou a nos relacionar com essa pessoa, aquilo que nos levou a estar com essa pessoa, o que me levou a isso, né? E aí existem essas histórias que a gente viveu lá atrás também, no nosso sistema familiar, né? E olhar para trás e perceber, será que eu repeti o destino de alguém? Será que eu repeti algo que aconteceu lá no passado e que de alguma forma isso está aqui me mostrando que existiu algo lá atrás que talvez tenha sido excluído, que talvez não tenha dito, né? O que me levou a buscar esse tipo de pessoa? O que levou essa pessoa a buscar, né? A estar comigo? Porque são dois lados. E quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de equilíbrio. A gente fala de dar e de receber. E aí entra uma outra lei, que é a lei do equilíbrio, que é a lei do dar e receber. E cada um, aqui não existe, a culpa foi dele, a culpa foi dela. Não, aqui não existe. Na natureza, relacionamento de casal, de duas pessoas, de dois encontros de casal, é 50% para cada um. Então, quando eu falo isso, a gente precisa avaliar o que me levou a estar com essa pessoa.
E o que em mim, de repente, fez com que eu estivesse com essa pessoa? O que atraiu essa pessoa para mim? Né? O que do meu sistema ainda está aqui atuando? E aí eu compreendo que a responsabilidade é 50% para cada um. O que eu criei, ou o que na minha mente, aquilo, né, do meu sistema familiar, dos meus pais, dos meus avós, eu reproduzi algo parecido, algo semelhante ou igual ao que lá do passado. E por isso eu me vinculei com essa pessoa. Por isso que eu estive com essa pessoa, né? E aí a gente tira a culpa e a gente se responsabiliza pelas nossas escolhas, por aquilo que a gente pôde, né, trazer, por aquilo que a gente pôde vivenciar naquele momento, por aquilo que a gente pôde criar naquele momento, né? Porque a nossa mente, ela cria, né? Ela traz uma ilusão, ela trouxe algo de que talvez eu, na minha cabeça, me iludi, né? Criei uma ilusão de que algo ia ser assim, de que algo ia ser lindo, maravilhoso, né? Ou de que eu, não querendo viver uma situação igual a minha mãe viveu, igual o meu pai viveu, eu excluí aquilo. E eu disse, eu nunca vou viver isso, eu nunca vou passar por isso, nunca ninguém na vida vai me fazer passar por isso, nunca na vida eu vou passar por uma situação igual. E aí, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente se coloca como algo grande, como alguém maior, como alguém que está acima de tudo e de todos. E aí a gente pode sim atrair um parceiro que vem, né, com uma postura menor e de que de repente eu, como alguém grande, maior, superior, vou o quê? Vou cuidar dessa pessoa, né? Eu vou fazer algo melhor do que a minha mãe fez, do que o meu pai fez. E aí eu me coloco nessa postura superior. E aí eu vou para esse relacionamento como alguém maior. Ou o contrário, né? Como de repente eu acho que aquilo a minha mãe ou meu pai fizeram assim, e eu vou para essa relação como alguém menor, né? Então, de repente, eu vou me colocar aqui como alguém, né? Então eu vou para essa relação como alguém que quer ser cuidado, que quer estar aqui, que quer ter alguém para cuidar de mim. Então eu vou para essa relação como alguém menor, né? Como alguém que quer ser cuidado, como alguém que quer que façam tudo para mim, entende? Então, dependendo daquilo que você viu, daquilo que você interpretou, daquilo que você colocou como verdade na sua vida, aquilo que você percebeu, né, do seu sistema, dos seus pais, dos seus avós, enfim, dependendo de como isso foi interpretado por você, de como isso atua na sua vida, de como isso atua no seu sistema familiar, você vai para um relacionamento de uma forma ou de outra. E vai criar uma relação de um jeito ou de outro, certo? E isso não é saudável, porque como eu disse, relacionamento é 50% para cada um. Então, de repente, se lá atrás, né, eu fui para esse relacionamento, né, com uma postura de que, eu vou ser cuidada, né, então eu tô aqui e as pessoas vão fazer tudo para mim, então eu vou estar aqui e eu não vou fazer nada, as pessoas vão fazer tudo para mim. Ok, beleza, só que isso não é uma postura de uma pessoa adulta, isso é uma postura de uma pessoa, uma carência infantil, de uma criança, que vai para uma relação querendo que o outro me dê tudo o que eu quero. Então eu tô ali só para receber. Eu não tô ali para dar, eu tô ali para receber e reclamar quando o outro não me dá, certo? Então isso tudo acontece nessa parceria, nesse relacionamento, e que traz um contexto de que isso não vai dar certo.
esse relacionamento já começou errado e se não for visto, se nada acontecer, isso vai dar errado, isso vai haver separação, isso vai trazer sofrimento, isso vai trazer dor, porque no começo pode ser tudo bem, mas chega um momento que isso não dá certo, porque aqui é uma relação de iguais. E quando um tá maior e o outro tá menor, né? É uma relação de pai e filho, de filho e de pai, né? Então, é uma relação totalmente que já tá fadada ao fracasso e que não vai dar certo, certo? Então, dependendo de como eu vou para essa relação, eu vou, já tá ali escrito, vai fracassar, vai dar errado, vai haver separação, certo? E se de repente, eu posso, se lá atrás, né, meu pai, de repente, houve lá no meu sistema familiar, o meu pai, o meu avô, meus avós, bisavós, enfim, traíram as mulheres. Aquilo ficou gravado ali, né? E por amor a essas pessoas, sem saber, sem perceber, eu repito a mesma situação. Para quê? Para dizer, por amor a vocês, eu vivo a mesma situação. Por amor a vocês, eu, por lealdade a você, mãe, eu vivo a mesma situação. Por amor a você, pai, eu encontro um homem que vai me trair. Ou o inverso, eu encontro alguém para dar o troco. Pela minha mãe, eu vou fazer algo diferente. Então, eu não vou ser traída, eu vou trair. Então, por amor a essa pessoa, né? Por amor à minha mãe que sofreu tanto, por amor ao meu pai, né? Eu vou achar um homem pior do que o que o meu pai foi. Só para, de alguma forma, deixar claro que essa relação foi doentia. De alguma forma, ser leal àquilo que aconteceu antes. De alguma forma, trazer de volta aquilo que foi excluído. Porque se eu julguei, né, o meu pai, se eu julguei as pessoas, né, minha mãe, meu pai, enfim, por essa relação, isso vai voltar a acontecer na minha vida. Isso vai voltar para quê? Para que eu saiba me colocar no meu lugar de filho e não me meter mais nessa relação, porque isso não me diz respeito. Eu, como filha, eu vim do amor do casal. Independente do que houve aqui, foi doloroso, sim. E é importante eu reconhecer que isso aconteceu no meu sistema familiar. Olha, aquilo que você fez, né? Isso, claro, eu não estou dizendo aqui que é para você sair dizendo para sua mãe ou para o seu pai. Por quê? Porque a consciência, talvez eles não tenham a mesma consciência que você. Então, é importante a gente usar isso de uma forma nossa, né? Numa constelação, né? Da gente fazer esse exercício de olhar para tudo que foi difícil, que foi doloroso e compreender que foi como foi e que foi difícil essa história e de que foi eu como filho, foi difícil ver meu pai, a minha mãe sofrendo, meu pai se separando, a minha mãe se separando, foi difícil ver isso. E talvez você, né, como pai ou como mãe, também se colocar nesse lugar, né, de maior, de pai, de mãe, de perceber, poxa, foi difícil para o meu filho, foi difícil para a minha filha vivenciar essa separação, né? De sentir, né, que de repente o pai e a mãe não existe mais, de que aquele casal não existe mais. E o medo do filho em relação a perder o pai e a mãe, né? Em relação a ter que viver essa dor, que foi tão difícil para esse filho também, né? De ter que ver o pai e a mãe se separando e como é que tudo isso ia acontecer, quais os medos, né, que esse filho também tem, quais os medos que essa mãe, que esse marido também tem, enfim,
Então, tudo isso foi difícil para todo mundo. E é importante a gente perceber e reconhecer isso e dizer, né, querido filho, eu não sabia que ia ser tão difícil, né, isso para você. Mas eu, como sua mãe, eu como seu pai, eu compreendo. Eu sinto muito. Nós, como homem e mulher, nos separamos. Mas o casal, pai e mãe, o casal não. Nós, como pai e mãe, continuamos sendo seus pais. Continuamos juntos como pais aqui para vocês. Mas como casal, a gente não existe mais juntos. A relação homem e mulher não existe mais, né? E de você também, né? Para com este homem que de alguma forma fez parte da sua vida, foi difícil, foi doloroso você passar por aquilo, existiu medo, existiu pavor, existiu insegurança, existiu o próprio luto em si, né? Porque existiu uma relação aqui, existiam projetos, né? Existiam situações que foram vividas e que nesse momento da separação tudo acaba, né? E eu preciso encontrar isso e vivenciar esse luto também dessa relação, né? Do que pôde ser e do que não pôde ser, né? Porque algo foi interrompido, algo foi não pôde ir além disso, né? E algo morreu. Então, nessa situação é muito difícil vivenciar essa dor dessa separação, né? E muitas vezes nessa situação acontece o quê? Eu vou fazer ele sofrer, eu vou fazer ela sofrer, vai doer, ela vai passar por isso, eu vou fazer ele sofrer, ou eu vou fazer ela sofrer por tudo que ela fez para mim, né? Foi injusto, foi difícil, né? E aí muitas vezes a gente, com essa raiva, né, dessa separação, desse momento difícil, dessa dor dessa separação, a gente acaba colocando essa raiva no outro, acaba descontando no outro, ele vai ver, e aí muitas vezes se coloca o filho nesse lugar, né? Se coloca o filho como confidente, ou se coloca o filho nesse lugar dessa raiva ser transpassada para esse filho. Isso não é bom, né? Não é bom para a relação do casal, não é bom para os filhos, né, vivenciarem isso, porque da mesma forma eles vão levar para a vida essa situação, né, de que algo ficou ali e de que esse referencial dessa relação eles vão levar para a vida e vão se relacionar com pessoas que talvez vão fazer a mesma coisa, que talvez vão perpetuar isso, que talvez vão trazer de volta toda essa dor e todo esse sofrimento que o casal lá atrás passou e não foi resolvido. Tá? Então, é importante a gente rever, a gente vivenciar o luto. Da mesma forma como quando a gente sai de um emprego, da mesma forma como alguém morre, né? E aí a gente tem que vivenciar, a gente precisa vivenciar o luto, a dor, mesmo que seja intensa, mesmo que seja uma dor insuportável, a gente como adulto, a gente sabe, a gente dá conta, né, de vivenciar, de passar por isso, e a gente sabe que não é fácil, a gente perder aquilo que a gente ama, a gente perder as pessoas que a gente ama, né, porque no fundo a gente está sempre com medo, né, de perder, e isso é difícil.
É difícil a gente passar por isso, é difícil a gente compreender e lidar com isso da melhor forma possível. Então, é importante a gente também fazer o luto dessa relação anterior, né? Então, nesse momento, eu te convido a fazer comigo aqui um exercício. Mas antes da gente chegar no exercício, eu quero só colocar alguns pontos, né? Algumas coisas que a gente vê e que a gente percebe, né, dessas relações e do que não deu certo, porque muitas vezes a gente quer cobrar os danos causados, né, dessa separação, ou pela traição, ou pelo abandono, ou por ter que assumir uma condição sozinha, né? Muitas mulheres assumem hoje as suas famílias, né? Porque os homens não deram conta, os homens foram embora, então muitas vezes as mulheres assumem esse lugar. E aí a gente quer cobrar os danos disso, né, para outras pessoas, ou a gente vai para uma próxima relação querendo dar o troco, mas não para aquela pessoa antes, sabe? A gente vai para uma próxima relação querendo dar o troco para aquela pessoa que a gente está se relacionando atualmente. E muitas vezes essa pessoa não tem nada a ver com a história, mas a gente está com tanta raiva daquela outra relação, daquilo que a gente vivenciou lá, e com tanto medo, né, de viver, de amar e de passar por aquilo novamente, que a gente desconta na próxima pessoa, que a gente desconta nas pessoas com as quais a gente se relaciona. Ou, muitas vezes, por conta disso, a gente se fecha. A gente também precisa compreender que, às vezes, a gente faz por vezes, a gente faz promessas, né, para essa relação. A gente promete algumas coisas nessa relação, das quais a gente não consegue cumprir. E isso é difícil, né? E da mesma forma, o outro também faz promessas pra gente e que talvez por N motivos, ele também não consegue cumprir, porque talvez ele também tenha problemas, ele também esteja emaranhado com algumas coisas lá do passado dele, com problemas do relacionamento anterior, com problemas das relações entre pais e mãe, né? Pai e mãe. Então a gente também precisa olhar para isso, né? E a gente também precisa olhar para essas promessas não cumpridas. A gente também precisa olhar para as promessas que o outro fez e não conseguiu cumprir também em relação a nós, e dar um lugar para isso e entender que a gente não conseguiu cumprir, né, algo. A gente não consegue cumprir algumas coisas, a gente não deu conta de cumprir aquilo, porque por N motivos, por fidelidade ao nosso sistema familiar, por lealdade a alguém que de repente viveu uma história parecida, porque a gente, por ter vivido uma situação difícil no passado, alguém do nosso sistema familiar ter vivido uma situação difícil no passado, a gente se fecha para o amor, a gente se fecha o nosso coração para que a gente não consiga, e aí ninguém consegue chegar, a gente não fica disponível para amar. A gente fica indisponível. E aí, quando a gente vai para a vida e se relaciona com uma pessoa, a gente não está disponível para amar. E às vezes a gente acha que o outro não está disponível, porque o outro não quer. Mas no fundo, foi a gente que se relacionou. E aí a gente precisa se perguntar, por que eu me relaciono com alguém que não está disponível? Por que eu estou querendo alguém que não está disponível para mim? Será que é só ele que não está disponível? Ou será que porque eu vivi uma situação difícil no passado, porque eu passei por uma situação, porque minha família passou, por alguém da minha família passou, eu me coloquei como indisponível? Entende? Então tudo isso faz parte, e é necessário a gente olhar quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de ex-parceiro e ex-relacionamentos, porque algo não ficou resolvido, algo ficou preso lá no passado, alguma situação. Eu atendi uma pessoa que ela tinha
um namorado, né, no passado, e que eles prometeram, né, entre eles, o amor deles e tudo, eles se prometeram, né, um para o outro, e que eles iam se casar. Infelizmente, né, o parceiro, o homem, morreu num acidente de carro. E aí, essa pessoa, ela ficou indisponível. Ela teve outros relacionamentos, mas quando ela chegou, ela queria entender o porquê que ela não conseguia, né? Por que ela se relacionava com pessoas que estavam indisponíveis? Por que ela já tinha tido relacionamentos, alguns abusivos, alguns caóticos, alguns que, né, era só um relacionamento como um amigo, né, para estar ali só para de repente algumas possibilidades, né, mas era só uma amizade. E aí a gente foi vendo, né, a gente foi fazendo a constelação, e na constelação a gente foi percebendo, ela foi percebendo e foi vendo que, na verdade, era ela que não estava disponível. Porque por conta daquele amor que ela dedicou, que ela se prometeu, que ela se comprometeu a estar, a se casar com aquele homem que ela tanto amou e de que ela tinha uma parceria, algo tão gostoso, e que por um motivo, né, de uma tragédia, né, de que ele realmente não pôde vencer aquilo, ela se fechou. E ela não conseguia realmente amar, porque ela era fiel àquele homem que ela tinha se comprometido a estar, a viver, a casar com ele, a formar uma família, porque eles tinham projetos juntos, porque eles tinham projetos em comum e projetos de vida e de formar uma família. E que aquele acidente de carro parou tudo, fez com que ela ficasse presa naquele acidente, naquele momento, naquele relacionamento. E que aquilo foi tão difícil para ela que ela também fez uma promessa de que nunca mais ela iria se relacionar com ninguém, porque ela se comprometeu com aquele homem, que ela se comprometeu em amar e casar e formar uma família. E os projetos não andavam. E essa pessoa também não entendia por que ela não conseguia ir para frente, por que ela não conseguia ter projetos e seguir em frente, não só nos relacionamentos, mas na vida, na profissão. De que tudo aquilo, por mais que ela tivesse vontade, por mais que ela quisesse, ela não conseguia. Por mais que ela tentasse e fizesse, ela não conseguia. Porque o coração dela, o amor dela estava preso naquela tragédia, naquele momento, naquele dia. Então, fazendo isso, né, e aí a gente foi trabalhando tudo, e que a gente conseguiu, né, e que ela conseguiu vivenciar aquela dor novamente, que foi tão difícil para ela, e de que ela conseguiu olhar para esse homem, né, para aquele parceiro que ela se comprometeu a amar, que ela se comprometeu em estar ali, em vivenciar aquilo, ela pôde, né, perceber o amor que ela tinha por ele e deixar realmente, né, aquilo, porque ele queria algo com ela, mas que infelizmente a vida não pôde, né, e que eles não puderam fazer isso, mas que ele libertava ela disso, e que ele queria que ela fosse feliz na vida, e que ele amava tanto ela que ele queria
que ela fosse feliz e que ele seguisse a vida dela, que ela seguisse a vida dela e que ela tivesse a família que ela queria. Então foi muito bonito essa constelação e foi muito bacana. Então eu trouxe isso aqui para exemplificar o quanto que essas relações, né, e o quanto que às vezes muitos movimentos, muitas coisas que aconteceram aprisionam a gente naquela dor, e continua, aquilo continua atuando na nossa vida, continua ali, né? Por mais que a gente queira fazer, por mais que a gente queira fazer diferente, por mais que a gente tente, aquilo continua ali, até que isso possa ser resolvido, possa ser solucionado e possa ser liberado o fluxo de amor. Então, muitas vezes a gente precisa realmente liberar esse fluxo de amor e de dizer para esse parceiro ou essa parceira: eu te amei muito e eu sinto muito por você não ter estado aqui. Eu senti muito a sua falta e ainda sinto. Eu senti muito que a gente não conseguiu completar os nossos planos. Eu senti muito que a gente não conseguiu ir além do que a gente pôde, né? Eu senti muito que a gente não pôde ter uma família juntos, que a gente não pôde criar os nossos filhos, porque a gente como casal não deu certo. E hoje eu me liberto. Hoje eu te libero das minhas expectativas infantis. Hoje eu me libero também, para que eu possa abrir o meu coração e ser feliz, e receber uma nova parceria, receber um novo amor, e estar aberta a esse amor e ao que realmente a vida tem para me dar e a me proporcionar. Eu recebo da vida o amor, eu recebo isso na minha vida, e eu estou aberta a dar amor também. Então, quando a gente se coloca nesse movimento, a gente se coloca nesse movimento da vida, né? E no caso, né, dessa constelação que eu falei, ela estava presa, ela estava caminhando para a morte. Por quê? Porque a vida não estava seguindo. O fluxo da vida, o rio da vida dela não estava seguindo, estava preso lá no passado. E ela estava indo em direção a esse passado o tempo todo. Então, mesmo que ela quisesse ir, tinha essa questão que puxava ela de volta, porque aquilo ficou difícil, não foi resolvido. E que naquele momento de dor, né? E muitas vezes aqui eu falo, nessas situações, desses relacionamentos difíceis, né? Desses términos, dessas separações, dos abandonos, das traições, muitos momentos, muitas coisas, né? Nesse momento de dor, muitas vezes a gente promete algo, né? A gente se compromete a fazer algo, a gente se aprisiona, a gente fecha as nossas possibilidades, o nosso caminho, dizendo: nunca mais ninguém vai fazer isso comigo, nunca mais eu vou passar por isso, nunca mais homem nenhum ou mulher nenhuma, né, na minha vida vai fazer isso, nunca mais eu vou amar de novo, nunca mais eu vou confiar em ninguém. Então, quando a gente faz essas promessas, a gente está fazendo uma promessa para a gente mesmo. E com isso, algumas dessas promessas, elas não abrem, elas não expandem, elas fecham. E elas se fecham naquele círculo. Então, por mais que de repente eu tenha vontade, eu diga que eu tenha vontade, que eu queira ir, que eu quero achar uma pessoa, às vezes eu internamente me boicoto, saboto. Por quê? Porque eu não quero passar por aquilo de novo. E se eu não quero vivenciar aquilo de novo, eu fico vibrando aonde? O meu foco está onde? Está na dor, no sofrimento, naquilo que eu vivi lá atrás e que eu não quero viver de novo. Em vez de colocar foco em algo que seja melhor, né? Em de realmente fazer uma promessa que seja bacana, de que seja vívido, de que faça valer a pena, de que a vida me traga coisas boas, o meu foco está no que é ruim.
no que é doentio, no que eu vivi, na dor, no sofrimento. E aí eu vou atrair mais do mesmo. Eu vou, né, se o meu foco tá nisso, eu vou trazer cada vez mais esse tipo de situação para mim. E algo não vai sair do lugar. Por mais que eu tente, por mais que eu queira, as coisas não vão funcionar. Porque não é assim. Porque eu fiquei presa lá naquele lugar. Eu prometi, eu me comprometi, eu fiz uma promessa, né? Quando eu estava com raiva daquela situação, eu fiz uma promessa. E aquela energia da raiva, que é uma energia de ação, faz com que isso se torne a minha realidade. Faz com que eu não me abra, eu não me comprometa, eu não esteja aberto para um relacionamento saudável, um relacionamento bacana, saudável, feliz, que expande, né? Que traz uma sensação de liberdade, que me traga uma sensação, um homem bom, uma mulher boa, uma mulher que vai me amar, um homem que vai me amar, e uma pessoa que, né, que vai vir para me complementar, né? Então, para isso é importante a gente colocar, né? Então, quando essas promessas que a gente faz se tornam profecias autorrealizáveis. Por isso que eu quis fazer essa live, porque são muitas histórias, são muitas pessoas que ainda estão fechadas, que ainda estão nesse movimento do menos, por causa da dor, né, do sofrimento que teve, elas se fecham. E às vezes elas se fecham para relacionamentos bacanas, para o amor. Elas não estão abertas. E às vezes está aberto a ter um relacionamento, mas aquele relacionamento, né? Fala, eu quero ter um relacionamento. Mas será que quer mesmo? Será que está realmente aberta a ter um relacionamento? Por que não arruma então uma pessoa? Por que não consegue ter alguém? Porque existe algo que está aprisionando, que existe algo que está aí atuando ainda na sua mente, no seu coração, que faz com que você, no fundo, em vez de atrair, né, o tipo de pessoa, o tipo de relacionamento que seria bom e que você realmente quer para a sua vida, que não vai conseguir, porque existe uma energia que faz com que você afaste essas pessoas. Não só as pessoas, né, que de repente trariam o mesmo relacionamento adoecido, mas as pessoas que talvez poderiam ter essa relação saudável com você. Então isso não vai acontecer enquanto você não resolver algo que ficou ali preso, algo que ficou no passado, algo que não foi resolvido lá atrás, né? Então é importante a gente fazer esse movimento, tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer um exercício, né, para que a gente possa realmente daqui, né, começar a resolver essa situação. Então, eu quero que você, nesse momento, te convido a fazer esse exercício comigo. Nesse momento, eu quero que você imagine, pense, imagine, cria, sinta, perceba, enfim, o que você quiser, né? O que você tiver, o que não existe certo e errado, existe a situação, e o que for que acontecer aí com você é o que é para ser para você, certo? Então, imagine essa relação que você teve anterior, né? E eu quero que você volte lá imagine essa pessoa, cria, inventa, enfim, esse relacionamento anterior, como, né, a forma como terminou, enfim, aqui não importa. Eu quero que você volte lá no começo dessa relação, o que te fez, né, realmente estar com essa pessoa, o que fez você se unir a essa pessoa, o que fez você se vincular, se relacionar com essa pessoa. Volta lá no comecinho, no começo de tudo. E aí, eu quero que você olhe bem nos olhos dessa pessoa, com os pés no chão, respira, né? Deixa a boca entreaberta, relaxa a testa, relaxa
couro cabeludo, as maçãs do rosto. Relaxa o maxilar. Vai respirando de forma tranquila. Antes, tome algumas respirações, respira profundamente, prestando atenção na sua respiração, umas 3 vezes. Puxa o ar. Solta. Puxa o ar novamente. Solta. Mais uma vez. E nisso vai percebendo, vai sentindo a sua respiração, entrando, o ar entrando e saindo. Essa troca do dar e do receber. Eu recebo ar e solto aquilo que eu não preciso. Nessa troca do dar e receber, imagina, sinta, perceba, crie, né, essa imagem aí desse seu relacionamento anterior, dessa pessoa que de alguma forma está aí na sua vida, está, né, que você acha que não resolveu, que tem, ou que possa ter algo que não foi resolvido, mesmo que você ache que resolveu. Pensa nessa pessoa, imagina, enfim, olha bem nos olhos dela. Com a boca entreaberta, né? Porque quando a gente está com a boca entreaberta, o ar pode entrar e sair normalmente. Isso ameniza um pouco os sintomas. Com a boca entreaberta, você vai olhar para essa pessoa. Tome algum tempo aí olhando nos olhos dela, profundamente, olhando, percebendo. Como é para você, né, olhar para essa pessoa, como é para você estar aí na frente, numa distância que seja confortável para você, que seja boa para você. Só imagina, sinta, perceba, uma distância que seja boa para você. E vai olhando no fundo dos olhos dela. E realmente diga, obrigada. Você faz parte da minha história. Obrigada por tudo que nós vivemos. Obrigada por a minha vida ter se vinculado com a sua, por a gente ter, de alguma forma, criado um vínculo. Mesmo que essa separação tenha sido difícil, dolorosa, diga a essa pessoa, eu te amei muito. Eu amei muito você. E foi muito difícil para mim essa separação. Foi muito difícil viver a dor. Foi muito difícil para mim. Eu tive muita raiva de você. Eu tive muita raiva né? E verbaliza o que aconteceu, de você ter ido embora, ou de você ter me traído, ou do nosso relacionamento ter terminado. Eu falo o seu nome, eu, fulana, fico com os meus 50% do que aconteceu nessa relação, do que deu certo e do que não deu. E deixo com você os seus 50% dessa relação, do que deu certo e do que não deu certo. E eu agora sigo a minha vida, o meu destino, sendo mais feliz. Eu libero você de mim, das minhas expectativas em relação a você. E eu me libero das expectativas que eu tive em relação a você. Sinto muito por ter terminado dessa forma, mas agora eu sigo
em paz. E deixo você em paz. Obrigada pelo que vivemos. E aí agora você vai voltando, percebendo seu corpo, vai se percebendo o seu corpo, o que você está sentindo, né? E perceba, como é que foi para você fazer isso? Como é que foi para você se libertar disso? Como é que foi para você se reencontrar com essa pessoa e com essa história? Como é que foi você perceber, imaginar e sentir lá o comecinho da história de vocês? Aquilo que realmente uniu vocês, o amor de vocês. Se vocês tiverem filhos, você pode dizer para ele também: você é o pai dos nossos filhos. Eu, mãe dos nossos filhos. Eu e você continuamos juntos como pai e mãe dos nossos filhos, mas não existimos mais como um casal. E é isso. E aí a gente vai, né? Deixa assim, vai percebendo seu corpo, vai se percebendo, vai voltando para esse momento, vai voltando para essa situação, para esse momento agora, né? E apenas perceba como é que a sua vida vai estar daqui para frente, como é que você vai se colocar diante da vida daqui para frente. Como é que vai ser a sua postura diante da vida, diante das pessoas, diante de novos relacionamentos, do contrato que você vai fazer agora, né? Desse compromisso que você vai fazer com você e com a vida. E para buscar novos relacionamentos, para você buscar novos relacionamentos, novas pessoas na sua vida. Como é que você vai... a sua postura diante da vida e das novas relações, né? Do que você vai, de como você vai se abrir para o amor, de como você vai, do seu foco, aonde vai estar seu foco? Na dor, no sofrimento, no medo? E lembre-se que tudo é um processo e de que a cada passo você pode ir cada vez mais longe. E de que você pode, sim, ser a protagonista da sua história. E de que você não mais vai depender dos outros, não mais vai se colocar como maior ou como melhor, ou também não vai se colocar como menor ou como pior, né, nas relações. E de que você vai para uma relação com alguém que seja complementar, que seja como você, 50% para cada lado. Daquilo que você vai, a partir de agora, se compromissar, né, em criar algo diferente, de pensar diferente, de sentir diferente e de agir diferente, né? De que aquilo que foi do passado é do passado. A situação que de repente não deu certo lá no seu sistema familiar, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu pai, do seu tio, da sua tia, da sua bisavó, do seu bisavô, enfim, vai ficar no passado com eles. E não mais você vai carregar essas histórias, esses problemas, essas lealdades, esse amor cego, né, para trazer essas pessoas de volta. Agora você escolhe estar num relacionamento feliz, num relacionamento bacana, num relacionamento que você vai amar e ser amado, num relacionamento que você vai se abrir para a vida, que você vai se abrir para o prazer, que você vai se abrir ao amor, que você vai amar e ser amada. Mas antes de mais nada, você vai se amar para que você possa ir para um relacionamento não esperando alguém para cuidar de você, para dar o que você não teve da sua mãe, do seu pai, do seu tio, da sua avó, enfim.
de quem quer que seja, que você vai para uma relação se amando, se dando esse amor, se abraçando, cuidando de você primeiro, para depois você encontrar alguém que também tenha essa mesma pegada, né? De se amar, de se cuidar, e que assim vocês possam fazer contratos, né? O contrato de um relacionamento juntos, que seja bom para ambos, né? Que não seja só bom para um ou para o outro, mas que seja bom para os dois. Que enquanto funcionar, continue assim. Se algo não tiver bom para um ou para o outro, que vocês possam de novo, né, se reunir e fazer isso, ok? Então é isso. Eu deixo aqui para vocês essa reflexão, né, e esse exercício. Que vocês possam levar para a vida de vocês, para os novos relacionamentos, o amor e não mais o medo, a coragem de enfrentar, de viver novos desafios, de saber que uma relação ela não é perfeita, porque a gente não é perfeito, e que vai existir altos e baixos, e que vai existir situações, vai existir problemas, mas que vocês, como um casal, como homem e mulher, vão conseguir resolver essas situações, vão conseguir conversar, vão conseguir meios para que isso se resolva, né? E não mais uma situação em que um fala, o outro obedece, um manda, o outro obedece, enfim, não vai existir mais isso. Que vocês possam ir para uma relação reverenciando, entendendo que vocês vieram de uma relação anterior. Que para que essa relação de hoje, a relação que vocês ou vão construir, ou a relação que você está, né, que possa entender que essa pessoa talvez tenha um outro relacionamento, olhe, né, que ela também teve um relacionamento anterior e que você respeita essa relação que ele teve anteriormente com essa pessoa e que você também respeite que você teve um relacionamento anterior e que foi por conta desse relacionamento anterior não ter dado certo que você tem essa relação hoje com essa pessoa que está com você hoje ou com quem você vai de repente ter uma relação daqui a algum tempo, daqui para frente, certo? Então é importante você não é excluir, é guardar este relacionamento aí dentro de você, do que foi bom, desse início, do que uniu vocês, de tudo aquilo que foi bom na vida de vocês, de tudo aquilo que deu certo. Ok? E traga essa relação, né, do que realmente dessa... Não exclua. Porque esse parceiro anterior, ele faz parte da sua história, ele faz parte da sua vida. Porque foi através dessa separação, foi através desse não relacionamento, de não ter ido em frente, de ter acabado aqui, ou de ter acabado essa relação, que você pode hoje encontrar uma nova pessoa na sua vida, que você pode encontrar um relacionamento, né? Por conta desse término, por conta desse fim de relacionamento. Então, através dessa reverência, através desse olhar e respeito em relação ao que veio antes, você pode ir para uma relação nova com esse novo olhar, com esse respeito em relação ao que veio antes, tá? Então, esse luto, ele possibilita a separação, né? A dor, essa dor de não ter conseguido, possibilita a separação, certo? Eu vou contar uma história aqui, só para deixar para vocês, como reflexão. Mais um exercício. Só que eu peço para que vocês se abram a isso, para que vocês apreciem isso e sintam, imaginem essa história curtinha que eu vou contar, que é de Bert Hellinger.
Um homem e uma mulher seguem felizes o seu caminho. A sua mochila está carregada de coisas boas. E eles passam por jardins em flor e árvores repletas de frutos maduros. O sol brilha e eles estão felizes. Então o seu caminho os conduz para uma montanha. As coisas se tornam mais difíceis. E parte dos mantimentos que eles levaram é usada. No meio do caminho, um dos dois se senta e está exausto, cansado, pois a jornada foi difícil e está muito pesado continuar aqui. O outro ainda continua um pouquinho. Então, também os seus mantimentos acabam. E ele se senta. Os dois olham para o vale, onde tudo foi tão bom, e começam a chorar. E com essa história, com essa simbologia, com essa pequena história do casal, eu deixo vocês aqui. E faço um convite para que vocês deixem que isso atue aí dentro de vocês. Para que vocês deixem que isso faça parte de você. Para que algo dentro de você possa se movimentar e possa se liberar e possa deixar sair, possa deixar ir. Então eu termino essa live de hoje com essa pequena história, mas que é tão fenomenal e tão bonita, e que faz toda a diferença, que é simples, mas que é tão poderosa. Gratidão. Eu espero que vocês, conto com vocês, né? Para que vocês possam compartilhar essa história, para que vocês possam compartilhar e usar esse exercício que eu deixei aqui, esses exercícios, porque hoje foram 2 exercícios lindos, e que você possa fazer uso deles e compartilhar com outras pessoas que também, assim como você, passaram ou passam pela mesma situação. Quando você compartilha, você diz aqui para o YouTube, para o Instagram, né? Você diz aqui para o Instagram, para o YouTube, para o Facebook, que para você isso é legal, que é útil. E aí ele vai entender também que para outras pessoas, assim como você também, ou que estão buscando um conteúdo parecido, semelhante, também vai ser útil. Então eu conto com vocês para que vocês compartilhem isso, para que chegue no máximo de pessoas possíveis e que a gente possa formar e que a gente possa se libertar, para que a gente possa viver relacionamentos felizes, para que a gente possa se abrir para a vida, para que a gente possa se abrir para o mundo, para que a gente possa viver uma vida feliz e um relacionamento saudável e feliz, que todo mundo merece. Então, eu conto com você e deixo a minha gratidão aqui, desde já, para quem chegou, para quem ficou, para quem vai ver depois, para quem vai compartilhar, né? Então, eu te agradeço. E eu te espero na próxima live, tá bom? Então, até. Tchau, tchau.